Olá, meu nome é Nicolas, eu sou acadêmico de medicina do UFC Sobral e sou professor do Espaço Novo Acadêmico ENA. Sou professor da matéria de Biologia 2 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Teorias Evolutivas. Apresento a vocês meu roteiro norteador, como vocês podem ver. Então vamos lá. Bom, falando um pouco sobre a teoria evolutiva, nós temos as duas principais que rodeiam os nossos pensamentos, que são mais conhecidas pelo público em geral, sendo elas o criacionismo, que aqui eu representei pelo afresco de Michelangelo, né, onde ele mostra Adão tentando, na verdade, Deus tentando se conectar com Adão, né, mas, na verdade, o desenho de Deus aqui e seus querubins, na verdade, é uma representação do cérebro, né, em um corte, na verdade, bem no meio do cérebro. E o Adão aqui em uma posição mais, digamos, relaxada. Eu tentei representar o criacionismo por esse afresco, porque ele se encontra na Capela Sistina, no Vaticano, que, digamos assim, é o principal representante do criacionismo, digamos assim, na Terra, né? E nós temos a teoria evolucionista darwiniana, na qual esse esboço aqui, representado à direita de Darwin, foi um dos primeiros e principais esboços que Darwin fez sobre a teoria e sobre o pensamento de como pode ser criado novas espécies. Então, nós temos as ideias evolutivas pré-Darwin. Como são essas ideias evolutivas? Bom, na Idade Antiga, junto com o pensamento da abiogênese, que foi defendido pelo filósofo Aristóteles, havia o pensamento do fixismo. O que é o fixismo, então? O fixismo é essa corrente filosófica que defendia que as espécies eram perfeitas. Logo, não havia evolução entre elas, porque se elas eram perfeitas, não tinha como melhorar, entendem? Então, elas foram criadas à imagem e semelhança do que é perfeito, e então não teria o porquê evoluir. Na Idade Média, porém, houve uma adaptação desse pensamento fixista para os moldes do criacionismo. O pensamento era que Deus havia atribuído uma quantidade de espécies durante a criação, ou seja, durante a criação, nos 7 dias que ele criou todo o universo, ele atribuiu quantidade X de espécies. Já na Idade Moderna, nós podemos ver alguns pensadores, como Erasmo Darwin, que ele defendia a evolução gradual. Entre elas, a principal que ele defendia era a seleção natural sexual, na qual as fêmeas escolhiam o melhor macho, né, o melhor parceiro reprodutivo, digamos assim, para a perpetuação da espécie. Thomas Malthus, que é a ideia malthusiana que vocês vão ver em geografia, ele defendia o pensamento da população e dos recursos, né? Como assim? A população, ela crescia em progressão geométrica, ou seja, ela crescia multiplicando. E os recursos naturais, eles cresciam em progressão aritmética, ou seja, eles cresciam somando. Isso fazia com que, em um dado momento da evolução, houvesse mais população do que recursos naturais, o que poderia agravar uma crise de abastecimento de recursos naturais. Nós podemos pensar assim, até como uma dica para a redação de vocês, o filme Inferno, de Dan Brown, ele vai falar sobre isso, basicamente. Onde um pensador, que eu não me recordo o nome, ele dizia que, nesse filme, obviamente, que
Hoje em dia nós temos um pouco mais, na verdade bem mais do que 7 bilhões de pessoas na Terra, ou seja, uma progressão, na verdade uma população muito grande, e os recursos naturais não são suficientes para toda essa demanda populacional. Principalmente porque nós jogamos muitos recursos naturais fora, ou seja, nós desperdiçamos muitos recursos naturais. E enquanto uma parte da população vive com a taxa limítrofe, ou seja, o limite, ou menos que o limite de recursos naturais para se sobreviver. Ou seja, uns têm mais e outros têm menos. E essa diferenciação de pessoas que têm mais e que têm menos gera essa crise social. E esse pensador, no filme Inferno de Dan Brown, ele vai relatar isso, que seria interessante fazer uma limpa populacional, como o próprio Thanos de Vingadores pensava, né? E para que isso não afetasse tantos recursos naturais e levasse os planetas, né, de certo modo, a Terra, a um cataclisma de abastecimento. Enfim, saindo um pouco da teoria malthusiana, nós vamos entrar em Alfred Russel Wallace, que ele, juntamente com Darwin, eles defenderam a seleção natural. Já o principal pré-darwiniano foi Jean-Baptiste Lamarck. Na verdade, o nome dele não era Jean-Baptiste Lamarck. O título dele era Cavaleiro de Lamarck. Só que nós conhecemos ele como Lamarck. E Lamarck defendia a teoria do uso e desuso, que nós vamos falar mais na frente, e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que também nós vamos falar mais na frente. E as ideias de Lamarck, elas ganharam força e instauraram o lamarckismo. Essa figura aqui no extremo esquerdo, no extremo direito da tela, ela é a figura de Lamarck. Bom, falar sobre o lamarckismo é falar que as espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies. Lamarck acreditava que o mecanismo evolutivo era devido a uma força interna que existia nas espécies, né? Então, a ideia de transmissão das características dos pais para a sua prole estava presente. Ou seja, essa teoria de que o pai, na verdade, os progenitores, a característica física que eles têm é repassada para a sua prole. E essa ideia já estava presente. E isso é muito importante, porque algumas questões nos vestibulares ela vai botar essa ideia como falsa ou como inexistente na época de Lamarck. E Lamarck foi o principal contribuidor para a era pré-darwinista. Então, falar da lei do uso e desuso é entender essa figura, né? Ou seja, uma pequena girafa com um pequeno pescoço, ela conseguia comer a folha de pequenos galhos, de galhos de pequena altura, na verdade. E a cada vez mais, essas folhas de galho mais baixo, elas iam se tornando rarefeitas, né? Elas iam diminuindo de quantidade. E aí as girafas, elas iam forçando seu pescoço cada vez mais, e com isso, esse pescoço ia crescendo. E é nisso que mora a lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso, ou quanto mais a girafa usava seu pescoço, mais desenvolvido esse pescoço ficava. A lei do desuso, digamos assim, nós podemos pensar na cobra. Lamarck pensava que a cobra ela tinha patas, né? No caso, a cobra dos dias atuais, né? Porque uma espécie parente da cobra, ela tinha patas, obviamente. Mas a cobra não tinha patas, a cobra tinha patas e cada vez mais ela ia
não usando essas patas. Até que em um dado momento, essa lei do desuso fez com que essas patas fossem atrofiando cada vez mais, até que em um dado momento não existiam mais patas nas cobras. Já a lei da hereditariedade, a também conhecida como lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ela acreditava nessa força interna, que é arcabouçada pela lei do uso e desuso. E ela dava um maior favorecimento aos animais, porque cada vez mais, quando os animais usavam mais uma parte do seu corpo, elas se desenvolvendo, e cada vez menos que um animal ia usando menos uma parte do seu corpo, ele ia atrofiando. Falando sobre Darwin e a teoria da seleção natural. É interessante lembrar que houve uma expedição a bordo do HMS Beagle para o arquipélago de Galápagos. E houve a escrita da obra A Origem das Espécies em 1859. Seria interessante que vocês lessem essa obra. É uma obra extensa, mas é uma obra interessante para que vocês, em algum momento e, quiçá, em alguma redação, possam usá-lo como referencial teórico. A teoria da seleção natural de Darwin, ela vai falar sobre as espécies sobreviventes, elas são mais aptas às condições ambientais. E, com isso, a cada geração há um aprimoramento do grau de adaptação conquistado pelos ancestrais. Ou seja, cada vez mais as espécies vão refinando a sua aptidão pelo ambiente e elas vão evoluindo. A figura aqui à direita é o livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Então, Darwin vai falar, na teoria da seleção natural, que há uma transformação gradual das espécies, que é chamado de anagênese, que ela surge através das características derivadas, que é chamado de apomorfia, dos seus ancestrais. Há também a formação de uma diversidade de espécies a partir de um ancestral comum, que é chamado de cladogênese. Ou seja, é quando o ancestral comum ele dá origem a novas espécies. Porém, a principal trava na ideia darwinista foi a ausência de uma resposta satisfatória sobre como a hereditariedade ela pode influenciar nesse processo de miscigenação da prole. Né? Essa resposta foi dada pelo botânico Gregor Mendel, que é a resposta da hereditariedade e suas variações. Porém, Darwin e Gregor Mendel nunca chegaram a se conhecer e trocar ideias sobre isso. Né? Essa ideia, aqui representada por esse gráfico, é a ideia de Mendel, ou seja, quando um alelo dominante, um alelo recessivo, eles se cruzam e aí vão fazer esse genótipo intermediário, azão-azinho, né? E aí ele vai fazer essa distribuição dos caracteres para a sua prole. Outra coisa sobre a teoria da seleção natural é a ideia da barreira de Weismann, que vai falar que as células germinativas elas possuem uma informação que passa a cada geração sem que haja influência das células somáticas. Ou seja, o que as células do nosso corpo, com exceção das células germinativas, ou seja, as células do testículos dos homens e as células dos óvulos das mulheres, as células somáticas em geral, elas têm uma informação que essa informação não é repassada para as células germinativas. E essa barreira de Weismann, ela vai ser um grande choque, na verdade, um grande dificultante para a teoria da seleção natural.
Bom, fazendo uma comparação grosseira sobre Lamarck e Darwin, nós temos que a ideia lamarquista foi essa que eu explanei a vocês. Foram girafas com o pescoço pequeno, que cada vez mais que usavam seu pescoço, esse pescoço ia aumentando de tamanho até que elas atingiram a, o pescoço dos dias atuais, né? Um pescoço mais longo. Porém, Darwin ele traz a seguinte ideia. Havia, no passado, árvores de variados tamanhos. E as girafas de grande... E havia também girafas de pequeno pescoço, girafas de médio pescoço e grande pescoço. E aí essas girafas de pequeno, médio e grande pescoço, elas se alimentavam variadamente dessas árvores de grande, médio e pequeno porte. Porém, as árvores de médio porte e grande porte, elas iam se rarefazendo. Até um dado momento que as girafas de pequeno porte, elas iam morrendo. Perdão, as girafas de pequeno pescoço, elas iam morrendo por falta de nutrientes, por inanição, na verdade, né? Elas não conseguiam comer porque não chegavam até as árvores de médio porte e nem as árvores de grande porte. E as girafas de grande pescoço, elas iam morrendo também porque elas não conseguiam descer o suficiente para comer as folhas das árvores de médio porte. Até o momento que a seleção ela foi estabilizadora. Nós vamos ver esse tipo de seleção mais na frente. E aí essa seleção ela favoreceu as girafas de médio pescoço, ou seja, as girafas de pequeno e grande pescoço morreram porque as árvores de pequeno e grande porte, elas também foram rarefazendo. Os estudos pró-Darwin. Estudar a embriologia comparada foi um grande contribuinte para a ideia de Darwin. Por quê? Quando Darwin estudou a embriologia dos pequenos animais, ele viu que quanto mais cedo no desenvolvimento havia uma equivalência entre os embriões. Ou seja, os embriões, quanto mais cedo eles eram analisados, eles eram muito parecidos. Nós podemos ver aqui que o peixe é muito parecido com a salamandra, que é muito parecido com a tartaruga, que é parecido com a galinha, com o porco, com a ovelha, com o coelho e com o homem. Embriologicamente, mais cedo, eles são mais iguais. Porém, quando eles são analisados mais a posteriori, eles vão ficando diferenciados. O que nós podemos ver aqui, nessa tabela do meio, e que nós podemos ver a gritante diferença nessa tabela mais ao fim. Analisando os fósseis, os materiais fósseis, nós vemos que há uma comparação evolutiva entre os dinossauros, que são os grandes lagartos, e os atuais répteis e aves. Nós vemos aqui um fóssil, né, de um dinossauro e um fóssil de uma espécie do mar primordial. E aqui nós vemos, nessa figura que eu vou lançar a vocês, essa comparação, né, entre os dinossauros e os crocodilos, que eles têm um braço em comum muito parecido, os pterossauros, os dinossauros de pequeno porte, outros dinossauros e as aves e os répteis. Eles são, de certa maneira, filogeneticamente muito parecidos. Pensar no registro fóssil é pensar que
há a morte dessa espécie. Essa espécie ela é soterrada. Quando é soterrada, ela é decomposta. Há uma fossilização. E quando há essa fossilização, há o afloramento desse fóssil. Ou seja, ele é lançado para mais próximo do nível da Terra. Então, ainda sobre o estudo dos materiais fossilizados, os processos de fossilização são diferentes. Nós temos o molde, que são restos do cadáver que são soterrados e gravados na rocha. Nós temos o contramolde, que ocorre quando a decomposição do cadáver ela é preenchida por minerais. Nós temos o processo de permineralização, que é quando há uma substituição gradativa dos minerais advindos da água. E nós temos o processo de impressão, que são pegadas, né, as patas desses animais em um terreno mole, que com o passar do tempo vira rocha. Outros estudos pró-Darwin são os estudos das adaptações. Nós temos um estudo de adaptação muito importante, é o estudo da camuflagem, que é quando uma espécie ela se desenvolve, graças à evolução, ela desenvolve uma ou mais características que tornam semelhantes com o ambiente, né? Perdão aqui pelo erro, sendo importante para a proteção contra os predadores. Nós vemos aqui esse lagarto, ele está muito parecido com esse tronco, né? Eu vou evidenciar ele aqui. Nós também temos a ideia da coloração de aviso, que é chamado do aposematismo, que é um sinal de advertência para os predadores. Ela é percebida uma característica adaptativa que é utilizada pelos seres vivos como um mecanismo natural de defesa, por meio da presença de colorações vivas, em que esses animais eles também secretam substâncias nocivas à vida dos seus predadores. Nós vemos aqui esse anfíbio com colorações bem vivas, e essa coral, que é a coral verdadeira. Então, outro estudo pró-Darwin foram os estudos das adaptações por meio do mimetismo, que é quando duas espécies distintas possuem alguma semelhança que é reconhecida por outras espécies, que não essas duas, né? Trazendo vantagem para essas primeiras espécies, né? Como é que é isso? É quando eu tenho uma espécie A, que ela detém certas características que a tornam tóxica e impalatável. Ou seja, ela não é comestível e quando quando os predadores tentam digeri-la, eles sentem um gosto ruim e provavelmente também eles têm problemas de saúde. Como, por exemplo, a cachorra daqui de casa, ela acabou comendo, ela botou na boca, na verdade, um sapo azulzinho. E ela ficou vomitando todo o tempo, e ela acabou tendo que ir para o veterinário para tomar remédio. Só que como a cachorrinha daqui de casa ela é muito nova, ela não sabia, né? Na verdade, ela não tinha esse conhecimento e hoje, inclusive, ela nem chega perto de sapo, rã, essas coisas. E essa espécie A, ela é detentora dessas qualidades que a tornam maléficas para os predadores dela, né? Porém, uma espécie B, ela mimetiza essa espécie A, ou seja, ela adota as mesmas cores vivas, ela adota o mesmo padrão corporal do que essa espécie A. Mas não é ela que a adota. Na verdade, foi uma mutação ao acaso e a seleção natural agiu de forma a preservar essa espécie B, porque
essa espécie B acaba por se parecer muito com a espécie A e não ser tão predada pelos predadores, né? Obviamente. E aí nós temos dois tipos de mimetismo. O mimetismo batesiano, em que os mímicos são seres indefensivos e palatáveis, né? Ou seja, eles são comestíveis, que imitam os modelos venenosos, que são os modelos imitados, que são tóxicos e impalatáveis, conferindo proteção aos mímicos. Como, por exemplo, nós temos aqui a borboleta monarca e a vice-rei, onde a monarca é impalatável e a vice-rei é palatável. A monarca é tóxica, a vice-rei é não tóxica, é atóxica. E o tipo milleriano, onde duas espécies que são tóxicas compartilham semelhança, entre elas as cores vivas, a toxicidade, a aparência e o cheiro desagradável, né? Nós podemos pensar aqui com a coral falsa, que é essa, e a coral verdadeira. A coral falsa, ela é tóxica, porque ela tem veneno, só que ela não tem como injetar esse veneno na sua presa. Então, a coral falsa, ela tem presas inoculadoras, já a falsa não. No estudo da anatomia comparada, nós temos dois grandes ramos de estudo, né? Que são a da convergência adaptativa, quando organismos com pouco grau de parentesco possuem semelhanças corporais, ou seja, os órgãos são análogos, como, por exemplo, o golfinho e o tubarão. O golfinho, ele é um mamífero, e o tubarão é um peixe. Ele coloca aqui também o ictiosauro, só que ele foi um réptil, ele foi um dinossauro, digamos assim, né? Ele foi uma espécie que povoou os mares primordiais. E ele, hoje em dia não existe, obviamente, é um fóssil, e ele era um réptil. Então aqui nós temos um mamífero, o golfinho, o ictiosauro, que é um réptil, e o tubarão, que é um peixe. Eles três, eles vão ter nadadeiras que são tem pouco grau de parentesco, eles, obviamente, porém, eles têm a estrutura da nadadeira semelhante e os formatos corporais semelhantes. Aqui, as nadadeiras traseiras, a barbatana, as nadadeiras dianteiras e a presença de outros componentes, né? Já a divergência adaptativa, ela fala a favor de organismos com muito grau de parentesco que possuem estruturas e formas corporais divergentes, ou seja, os órgãos são homólogos. Ou seja, nós temos aqui o braço de um homem, que é um mamífero, a pata dianteira do cavalo, que é um mamífero, a nadadeira de uma baleia, que é um mamífero, e a asa de um morcego, que também é um mamífero. Ou seja, nós temos 4 mamíferos, ou seja, um grau de parentesco muito grande, porém, eles têm o membro superior, digamos assim, voltado para funções diferentes. A nadadeira da baleia é usada para nadar, a asa do morcego para voar, a pata dianteira do cavalo é para andar e o braço do homem é para, principalmente, manusear objetos. Ou seja, são estruturas parecidas, só que com funções diferentes. Sobre o neodarwinismo. O neodarwinismo, ele tem entraves com a ideia original de Darwin, entre os quais o surgimento das novas espécies, como é que se dá isso, a barreira de Weismann, que eu já falei quando eu falei de darwinismo. Ele fez uma junção dos estudos de Darwin com os estudos de Mendel, Gregor Mendel, o botânico, e ele adaptou algumas linhas de pensamento neolamarquistas. Ou seja, o neodarwinismo ele consiste basicamente na teoria da seleção natural acrescida de conhecimentos genéticos, que foram adquiridos posteriormente.
neodarwinismo, ele incorpora essa ideia de mutação, que a gente vai conhecer com o estudo genético mais para frente, e o estudo de recombinação genética. Eu pedi até perdão, que aqui não é acento circunflexo, é um tio. Então, a teoria sintética do neodarwinismo, ele fala que uma espécie ela vai começar a apresentar mutações. As mutações elas vêm ao acaso, é importante salientar isso. Não existe uma mutação assim predestinada, a mutação é ao acaso. E aí essa mutação ela vai fazer com que haja uma variabilidade genotípica, ou seja, o genótipo vai ficar mutado, vai ficar diferente. Quando esse genótipo é mutado e ele tem digamos assim, a permissão do ambiente para se expressar, há então a variabilidade fenotípica, que é como esse genótipo se apresenta para o ambiente. Quando há essa variabilidade fenotípica, a seleção natural ela vai agir sobre essas espécies, deixando com que somente permaneçam as espécies mais adaptadas para aquele ambiente. E então, há uma estabilidade temporária, até que o ambiente mude por diversos fatores, ou então que hajam novas mutações. Lembrando, as mutações podem ser benéficas ou maléficas. O que vai definir isso? A apresentação fenotípica delas em detrimento da seleção natural. Então, nós temos aqui as mutações genéticas. Falando sobre as mutações, né? Nós temos as mutações somáticas e as mutações germinativas. Qual é a diferença? As mutações somáticas, elas ocorrem nas células somáticas, como as células da pele, né? As células do olho, as células, sei lá, de outros locais. Elas podem ser transmitidas para as células filhas através da mitose e não transmite aos descendentes do indivíduo. Ou seja, se eu tenho uma mutação nas células da pele, a minha prole não vai ter essa mesma mutação, né? Se essa mutação tiver se originado em mim, né? É importante lembrar que algumas mutações germinativas elas se apresentam com doenças de pele, e isso é diferente, porque, por exemplo, existe uma doença chamada ictiose, que é quando a pele do neném ela fica se desgastando, ela se desgasta muito rápido, e a criança ela fica com aquela aparência da pele ficar esfarelando, como se você tivesse pegado muito sol e a pele fica descamando. Essa mutação é uma mutação germinativa, que ela passa para os descendentes. Só que a apresentação desta doença é na pele. Entenderam? Bom, as mutações germinativas elas ocorrem nas células precursoras dos gametas. Elas podem ser transmitidas por meio da meiose para as células filhas e elas transmitem as mutações. Elas podem, na verdade, transmitir as mutações. Nós também temos mutações cromossômicas numéricas e cromossômicas estruturais. As numéricas são as aneuploidias, que são a perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, porém menos que um lote cromossômico, ou seja, na espécie humana, o lote cromossômico da espécie humana são 23 cromossomos. Quando eu falo N, nós pensamos em 23. Quando eu falo 2N, 46, obviamente. São elas a síndrome X0, que é a síndrome de Turner, onde há uma deleção, na verdade, onde há uma perda do cromossomo, do outro cromossomo sexual. A trissomia do 21, que é quando existe um cromossomo a mais no par 21, né, que é a síndrome de Down. E a trissomia do 18, que é quando há um cromossomo a mais no par 18, que é que ela se transforma, que ela se apresenta na síndrome de Edwards.
Nós também temos a trissomia do 13, né, que é a síndrome de Patot, e entre outros, né? Temos também a síndrome de Klinefelter, que é o XXY, temos a síndrome dos supermachos, que é o XYY, das superfêmeas, que são XXX, XXX, e aí vai. Nós também temos as euploidias, que é a perda ou acréscimo de um lote cromossômico. Na espécie humana, isso é inviável para a vida. Porém, outras espécies, elas podem apresentar isso, como o morango. O morango doce, que nós conhecemos, o morango arábico, se não me falha a memória, é um morango 8N. Entendem? Ele tem o quádruplo do que seria esperado para um morango selvagem, digamos assim. Bom, nós também temos mutações cromossômicas estruturais. São elas deleção, duplicação, inversão e translocação. A deleção é quando ocorre uma retirada de um pedaço de um cromossomo. Ou seja, eu vou dar um exemplo a partir de uma síndrome, que é a síndrome de Cri-du-Chat. A síndrome de Cri-du-Chat, também chamada de síndrome do miado do gato, é quando você tem uma deleção do braço curto do cromossomo 5. E aí há essa apresentação sindrômica. Nós também temos a duplicação, que é quando há uma duplicação de uma parte do cromossomo. A inversão, quando há a inversão de um pedaço do cromossomo. E a translocação, que é quando ocorre quando um pedaço desse cromossomo ele passa para um outro cromossomo que não seja uma cromátide irmã. Ok, mas sabendo disso, eu preciso diferenciar obrigatoriamente a translocação do crossing over. Porque assim, quando há essa troca de pedaços entre cromátides irmãs, ou seja, cromossomos que participam do mesmo par, há, então, um fenômeno chamado crossing over. E ele é muito presente nas meioses. Porém, quando há uma troca de pedaços do cromossomo entre cromossomos que não são cromátides irmãs, esse fenômeno é chamado de translocação gênica. Ok? Então, vamos apresentar aqui as síndromes de uma por uma. Aqui nós temos a síndrome de Turner, ou seja, há uma ausência do outro par cromossomo sexual, né? E essa é a clínica do paciente com síndrome de Turner. Esse alargamento do pescoço, né, o pescoço alado também chamado, uma hipoplasia, vocês entendem o que eu quero chamar como hipoplasia, que é um não crescimento, digamos assim, das gônadas sexuais. Esse indivíduo ele não vai ter menstruação e toda síndrome de Turner, o indivíduo vai ser uma fêmea, vai ser uma mulher, né? Ok. Nós também temos a síndrome de Down, que é a trissomia do par 21, que ele apresenta também a prega epicântica, ela vai estar mais oblíqua, a prega cutânea palmar ela é única, vai ter um afastamento entre o dedão do pé e os outros dedos, a orelha vai estar implantada mais abaixo e ela vai ser mal formada. A caracterização facial desse indivíduo, ela tem uma apresentação de síndrome de Down, né? E a língua ela vai ser um pouco preguiada, digamos assim.
E também nós temos a síndrome de... a gente tem a síndrome de Edwards, que normalmente ela é incompatível com a vida, mas nós temos aqui a trissomia do 18, uma displasia, ou seja, uma malformação da orelha. O crânio ele vai ser aumentado, né? Vai ter um aumento do crânio, da cabeça do neném, uma boca pequena, olhos pequenos, nariz pequeno, e entre outros problemas congênitos. Aqui nós temos, então, a presença de um lote 3N, ou seja, um cariótipo triploide, né? Aqui você consegue ver 3, 3, 3, 3, em todos os pares são 3. E isso é incompatível com a vida humana. E aqui nós temos a síndrome de Cri-du-Chat, onde no par 5 nós temos a deleção do braço curto do cromossomo 5, né? E aí o paciente, na verdade esse indivíduo, ele vai ter os olhos separados, a cabeça pequena, ele vai ter um baixo peso ao nascer. Quando ele chora, o choro dele vai ser muito parecido a um miado de gato. Eles vai ter o braço muito pequeno, um retardo mental e entre outros problemas. Falando sobre a recombinação gênica, nós temos aqui a segregação independente dos cromossomos, que na aula de genética eu vou explicar melhor a vocês, que isso foi debatido e foi defendido por Mendel, quando eu tenho um cromossomo que ele vai se segregar independentemente do outro. Então aqui nós temos azão, azão, azinho, azinho. Então vai ser azão, azão, eles estão segregados, e azinho e azinho, eles também estão segregados. E aí, quando eu cruzo essa ervilha lisa com essa ervilha rugosa, eu tenho uma ervilha lisa, porque esse azão, ele me dá a característica fenotípica de uma ervilha lisa. Porém, quando eu faço uma autofecundação dessa ervilha azão-azinho, ela vai me dar populações lisas e população rugosa. Isso é a segregação independente dos cromossomos. Eles vão se diferenciar, na verdade, eles vão se dividir independentemente dos outros. Uma coisa que eu falei foi o crossing over, que é quando há essa troca de pedaços entre cromátides irmãs durante a meiose. Sobre o neodarwinismo, nós temos que falar que existem alguns fatores que modificam a genética ambiental. São eles a migração, ou seja, eventos migratórios eles alteram o fluxo genético, sendo um importante fator evolutivo. Por quê? Porque, assim, quando há uma imigração, ou seja, quando pessoas entram no território, há uma entrada também de genes. Genes esses chamados genes mutantes, genes selvagens. E quando há uma emigração, ou seja, uma saída de pessoas, há uma saída também de genes. E isso é importante porque ele altera o fluxo genético dessa população, o que torna ela melhor para que haja uma boa seleção natural. A deriva genética também é um fator modificante da genética ambiental, porque ele vai alterar a frequência genética de uma população devido a algum acaso do ambiente. E alguns genes eles podem aumentar a frequência que outrora era baixa. O princípio do fundador também é um caso de extrema deriva genética, que é quando uma população ela é fundada por um ou poucos indivíduos, ou seja, os indivíduos não tinham o gene, vamos imaginar assim, nós temos uma população que ela tem azão, azinho. E aí chegam algumas pessoas que têm, na verdade,
chega uma população com Bzão. E aí, essa nova população com Bzão, ela vai aumentar a frequência genética desse gene e a população ancestral de Azão vai ser diminuída drasticamente, porque, digamos assim, a Bzão ela é mais preparada, mais apta para aquela população, para aquele ambiente. Falando sobre os tipos de seleção natural, nós temos a seleção disruptiva, que é quando há uma diversificação da população mediante a seleção de indivíduos com fenótipo extremo, ou seja, anteriormente eu tinha essa seleção, ou seja, uma seleção que favorece aos fenótipos intermediários, e hoje eu tenho uma seleção que ela favorece aos extremos fenótipos. Isso é chamado de seleção disruptiva. A seleção estabilizadora é quando eu tenho um ambiente com pouca variação que ela favorece aos indivíduos intermediários. Ou seja, eu tinha esse tipo de seleção e aí a estabilização ela vai cair em cima e vai favorecer o fenótipo intermediário e vai reduzir os outros fenótipos. Eu também tenho uma seleção direcional, que é quando certa população era favorecida e aí houve uma mudança ambiental e a partir dessa mudança, essa população que anteriormente era favorecida não é mais favorecida e agora um extremo dessa população ela passa a ser favorecida, ou seja, essa população passaria a ser favorecida e antes era não favorecida. Entenderam? Bom, sobre a seleção sexual, é basicamente a conquista de fêmeas por meio da presença de algumas características que ampliam o potencial de gerar descendentes. Por exemplo, a presença de um penacho nos pavões mais chamativo. Um exemplo também da seleção direcional é o que foi chamado do melanismo industrial nas mariposas, que eu falei na primeira aula. Um exemplo da disruptiva, que é quando eu tenho uma população que era favorecida, houve um cataclisma ambiental, e aí as populações que eram menos favorecidas agora são favorecidas. Então, sobre a seleção estabilizadora, vamos pensar naquele exemplo de Darwin. Nós temos uma população de girafas que elas eram anteriormente todas bem estabelecidas, com pescoço pequeno, médio e grande, e a partir de dado momento houve uma queda das árvores de pequeno, médio e de pequeno porte e de grande porte. E com elas houve a morte também das girafas de pequeno pescoço e grande pescoço, favorecendo então as de médio pescoço. Algumas curiosidades sobre a anemia falciforme e a malária. A malária, na presença de uma anemia ciclêmica, ou seja, de uma anemia falciforme, ela não consegue se desenvolver, pois o plasmódio ele não consegue se desenvolver dentro da hemácia defeituosa. Assim que o micro-organismo, que o protozoário da malária, ele entra na hemácia defeituosa, essa hemácia ela explode, ela se desintegra, fazendo com que não haja uma perpetuação desse protozoário. Sobre a epigenética e a evolução. A metilação das regiões promotoras de genes faz com que haja um silenciamento dessas áreas, ou seja, que essas áreas não se expressem. Há também a modificação depois da tradução das estrons, ou seja, a modificação das proteínas para que haja uma nova apresentação fenotípica
E também há o que a gente chama dos microRNAs, que eles promovem um silenciamento dos genes depois da transcrição. Ou seja, quando a gente tem lá o RNA, ele é silenciado pelos microRNAs, fazendo com que haja uma redução haja uma redução dessa expressão genética. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E nós iremos fazer os exercícios de fixação em uma live no Instagram do ENA, a posterior. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.